Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos, vocês que estão nos assistindo também pela YouTube. Muito prazer em tê-los novamente aqui, ou estão chegando agora também. Muito obrigado pelo prestígio e que Deus os abençoe e aproveitem o nosso ensinamento de hoje e tudo mais, ok? Hoje nós vamos ver a porção Corá, que vai de Números 16:1 a 18:32, Haftarot de 1 Samuel 11:14 até 12:22 e Lucas capítulos 19 e 20. Corá, todo mundo sabe da situação que ele era primo de Moisés, né? E queria assumir o sumo sacerdócio e tudo mais. E todo mundo sabe da história, né? Que abriu o buraco lá no chão, toda a família de Corá e mais os seus seguidores foram engolidos pela terra. E, enfim, toda uma série de situações aí catastróficas, onde já há muito tempo, assim, Deus já me deu a revelação, quando a gente pergunta, né, do porquê que o nome de Corá é o nome de uma das porções, né, sendo que depois de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele mostrou, né, digamos assim, a sua índole, né, mostrou, e Deus tem me dado essas revelações já há muito tempo, muitos anos, e cada ano ele vai acrescentando mais ainda ao nosso entendimento. Por que Corá é colocado como uma referência dentro de todo o contexto da Bíblia, né? E nós podemos começar a pensar da seguinte forma: a forma de Corá pensar, idealizar, estava errado? Muitos têm dito que sim. Muitos têm dito que sim. Principalmente os muitos estudiosos aí e tudo mais, principalmente da Torá, né? Principalmente deles. Mas só que a revelação, não podemos analisar somente o ponto de vista do nível de resultados. Os resultados são importantes? Obviamente, que são muito importantes. Entretanto, o objetivo de Corá, qual era? Ser um sumo sacerdote. Analisando essa intenção de Corá, digamos assim, e tudo que ele enfrentou, todas as colocações que ele foi dando, digamos assim, tem algum erro? Não, nenhum erro. Porque se nós hoje tivéssemos a intenção de realmente sermos sacerdotes, uma nação de sacerdotes, certamente hoje o mundo inteiro estaria adorando ao Senhor com muito mais entusiasmo. Se buscaria menos a igreja para as necessidades pessoais. Concorda? Porque hoje você só vê culto de necessidades pessoais. A igreja se especializou nisso hoje. E ela tem fugido de Deus. Levado pelo caminho inverso. Enquanto Araão e Moisés mostravam o caminho de Deus para a santidade, Corá queria ser um sacerdote de um povo visando um status. Nós temos que olhar para o sacerdote como uma coisa benéfica e não favor pessoal. E aí sim nós podemos dizer, foi o grande erro de Corá, pessoal. Mas as intenções eram louváveis. Se tornar um sacerdote, de fato, um sumo sacerdote, então, requer mais ainda. É como hoje. O lugar de sumo sacerdote, digamos assim,
está sendo substituído, obviamente, pelas igrejas, né, com os títulos, né, de apóstolo, de pastores, profetas, bispos, evangelistas, profetas, eu falei mestres, né, e tudo mais, que nós já conhecemos, ok? Então, no lugar de sumo sacerdote, foi dado vazão a esses títulos novos. E o que nós temos hoje são justamente pessoas que buscam essa identidade a qualquer custo, mas levam pelo um caminho errado. Pior ainda é aquele que é chamado, é consagrado para esse título, e aí vai consagrar pessoas simplesmente por bom comportamento, porque se esforçou, porque mérito, porque... Mas na verdade a pessoa não tem um chamado para tal coisa. Sabe o que acontece? Aquela unção que recaiu sobre o primeiro chamado desaparece. É como tipo assim, lembra aquela brincadeira que todo mundo fala? Água e óleo não se misturam? Ótimo. Realmente não se misturam. Porque quando você desobedece a Deus, você tem que consagrar quem tem chamado. E há a revelação do Espírito Santo para isso. E é um chamado com direção. O que acontece quando você desobedece? Você sai do estágio de óleo para o estágio de água. E, obviamente, a unção é feita com óleo. Então, o seu óleo, para ungir, virou água. Presta bem atenção nisso. E nesses fundamentos, a gente começa a pensar qual é a estratégia que nós estamos adotando para o sacerdócio. Se nós somos uma nação de sacerdócio, quais são as estratégias? A estratégia de Corá era perguntar para Moisés, quem te deu essa autoridade? Depois de tudo que aconteceu no Egito, depois de tudo que estavam passando no deserto, quem te deu essa autoridade? É a mesma coisa, podemos dizer por experiência e convivência, que chegam para nós. Pode visitar minha casa? Podemos. Pode ir no hospital? Podemos. Exemplo simples, vou dar aqui do hospital. Porque às vezes falar de casa, tem gente aí que tem vergonha. Quando a gente fala aqui as verdades, as pessoas tomam isso como dor. Porque com medo de que a gente vai revelar aqui o nome de alguém, que longe de mim fazer isso. Aqui não estamos para humilhar ninguém. Pelo contrário. Exaltar a Deus na vida de vocês. E mostrar os caminhos que se desviam do verdadeiro caminho. Só isso. Mas voltando ao exemplo do hospital, havia um certo descrédito com relação ao trabalho de capelania que nós realizávamos naquele hospital. Até que nesse mesmo dia ocorreram duas situações interessantes. Como nós recebemos a lista dos quartos que queriam realmente a nossa visita e tudo mais, já deixavam tudo pré-agendado, tudo. Quando nós chegávamos lá, já saberíamos a lista dos quartos, o nome de cada paciente, óbvio, né? A gente poder pedir a permissão, viemos orar aqui, fazer uma visita para vocês nesse caminho. E não um andar específico lá. Nós íamos entrando, a enfermeira nos abordou, dizendo, não entra porque ela não quer mais que vocês entrem aqui. Peraí, está na relação que ela pediu. Mas ela se arrependeu, não quer mais, que ela recebeu uma notícia do médico aí, e ela não quer falar com vocês.
Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que nesse exato momento que nós estávamos na porta conversando com a enfermeira, a familiar dela abre a porta e fala: apóstolo, que bom que o senhor chegou, mas acabei de receber a informação que vocês não querem que eu entre, pelo contrário, o senhor tem que entrar. Ela está chorando lá, porque recebeu uma notícia e o senhor precisa conversar com ela. Pois não, com licença. Eu vou deixar vocês sozinhos porque ela precisa conversar com o senhor em particular. Pois não. A colocação dela, depois de, obviamente, choro, a gente enxuga lágrimas, aquela coisa toda, para que ela conseguiu se recompor, ela falou para mim: apóstolo, o médico acabou de sair daqui, não tem 10 minutos, dizendo que eu nunca mais vou andar na minha vida. Óbvio que aquela notícia impacta a gente a partir do momento que você tem uma informação direta de Deus. Você tem uma visão daquilo que Deus tem para aquela vida. Conversamos. Provavelmente uns 15, 20 minutos, talvez. Talvez um pouco mais. Não vem ao caso. O tempo de Deus, vamos dizer assim. Agora que o Espírito Santo ministra. Sim, senhor. O senhor permite que eu faça uma ministração na senhora? Claro. Fiz a ministração do jeito que o senhor orientou. Quando foi ver, a pessoa estava sentada na cama. Para quem não ia mais andar, não poderia fazer uma locomoção, tudo com dificuldade, ela estava sentada na cama. Aí eu perguntei só para ela: posso me retirar? Eu só preciso de mais alguma informação? Não, posso. Obrigado aí pela visita, aquela coisa toda, né? E nesse interim, o jaleco que eu usava passou e tocou a perna dela. E ela sentiu aquele toque na perna. Ela falou: senti. O seu paletó, o seu jaleco, ela chamou de paletó, eu falei: não, isso aqui é o jaleco que eu sou obrigado a usar aqui. Tocar na minha perna. Então eu falei: então senta e joga essas pernas para cá. Mas o médico falou: mas o Deus está falando que você pode. Ela simplesmente se virou, tinha as escadas lá da... Quem conhece o hospital sabe como é que é. Tem aquelas pequenas escadas, né? Você coloca lá da cama para facilitar o acesso. Ela virou e conseguiu colocar os pés na escada e desceu. Ajudei-a, desceu andando as escadas e foi à porta dela andando. Abri a porta, fiz questão, abri a porta. E quando ela colocou o pé no corredor, em pé, só apoiando no meu braço, os enfermeiros caíram prostrados no chão. Honra minha? Somente do Senhor. Eu estou narrando isso para vocês entenderem o caminho que nós escolhemos. Quando eu fui eleito por Deus, primeiro me chamaram, os homens revelaram que era para ser pastor. Pouco tempo depois, homens e mulheres falaram: você é apóstolo. E Deus confirmou. O meu chamado era apostólico. Obedeci. Não disse não a Deus. Eu disse sim a Deus. Mas nem por isso quis modificar qualquer comportamento das pessoas.
em nenhum momento, quis alterar quem me ungiu, interferir como Corá. E hoje uma das grandes diferenças que existe é que quando você é consagrado, você se acha o super-homem. Que vai resolver tudo, que vai fazer tudo, e tá com poder. Lembro a todos vocês que existe a passagem que todo mundo cita, vocês conhecem de cor e salteado, que é: Senhor, nós não fizemos isso, nós não curamos, libertamos. Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Quantas vezes nós fomos na casa das pessoas, expulsar demônios, e depois que foram expulsos, foram limpos, que testemunharam que a vida mudou, começaram a viver suas vidas em paz, e ter prosperidade, ter isso, ter aquilo, viraram o rosto para nós. Viraram simplesmente o rosto. Quantas são aquelas que prometem mundos e fundos para nós? Que prometem que vão vir aqui na igreja, que falam que vão ajudar, que faz isso e aquilo. Não colabora. Nossa função, pedir. Pedir. Porque o Senhor mesmo disse: se te pedirem uma capa, dê. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. E nós pedimos para nos ajudar na reforma. Eu não estou pedindo para dar de helicóptero. Ou para comprar um terno mais novo. Ou para ter um potente som aqui na igreja. Para comprar seguidores nas páginas sociais aí, nas mídias sociais. Estou te pedindo para você ajudar a gente na reforma. Quando você vai se levantar e ouvir Deus falando: ei, isso aqui é um dos filhos meus. Mas você está fechando o ouvido porque está escutando de cima lá do altar aquele que aqui é a casa de prosperidade. Falo isso para você o tempo inteiro. Onde tem Deus, tem que ter prosperidade. Não é privilégio de todas as casas, não, de uma casa específica. Não é privilégio de uma casa específica. Todas as casas que tem Deus são prósperas. Tem que ter prosperidade. Tem que ter fartura e abundância. Nós recebemos testemunhos e mais testemunhos. Toda semana. Toda semana. Até mesmo de pessoas, de empresas, que chegam e atrasam pagamentos e tudo mais, mas a pessoa não fica desamparada. Não fica sem ter o que comer. Porque Deus prospera. Então, justamente, o que nós temos que começar a entender, que a filosofia, a estratégia adotada por Corá, entre agredir um sacerdócio consagrado, um sacerdócio que realiza, que tem poder, e aí que nós começamos a pensar também no que foi dito na semana passada, quando a maioria do povo se levantou contra a entrada na terra prometida. Lembra? E aí veio uma alusão nos tempos modernos que diz que a voz do povo é a voz de Deus, como se Deus queria que nós entrássemos na terra prometida. Quem diz que a maioria é a voz de Deus?
Quem disse? Isso é mentira. Porque a minoria queria entrar. A maioria foi contra Deus. Parem para pensar. Cuidado com aquilo que ventilam para vocês. Como Corá. Ele tentou ventilar uma série de sabores. Quem é que deu autoridade para Moisés? Para fazer o que está fazendo? Questionam para mim. Quem é que me deu autoridade? As pessoas não sabem responder quando recebem a bênção. E têm vergonha de testemunhar, muitos, quando recebem a bênção, de falar de onde veio. Porque estão amarradas a uma placa de igreja. Ué, mas o Deus não é o mesmo? Sim. Por acaso ele negou o filho dele, dizendo que o meu filho nasceu em qualquer lugar? A sua bênção nasceu em qualquer lugar? A sua bênção tem a direção correta da onde saiu o pedido para atingir o alvo que você desejou? Aí se modificam as questões, não é isso? E como é que a gente mostra isso daí? Capítulo 19. Qual é a primeira lapada que Deus dá para a gente aí? Zaqueu. Um toquinho de gente, 1,5 m, que sobe numa figueira para ver o Senhor, porque reconheceu em primeiro lugar a sua dificuldade física. Usou da expertise para subir numa figueira. Figueira tem que dar frutos. Foi ou não foi dito isso pelo Senhor? E essa figueira deu frutos? Deu. Porque o Senhor mesmo deu testemunho. Nesta casa entrou salvação. Está aí. As grandes diferenças, as grandes transformações. Mas o que aconteceu com o povo lá fora? Como assim o Senhor vai comer na casa do pecador? Como assim? Olha o povo lá fora. Olha a multidão falando. A multidão está direcionando para onde você vai? Precisa das pessoas dizerem para onde você tem que ir? Precisam de um grupo de pessoas frequentar sua casa dizendo que a sua igreja é mais santa do que a dos outros? Precisa entrar através da mídia na sua casa, que lá vai ter um culto de libertação? Ou da água benta que vai te transformar, que não sei o quê, ou do lenço que vai cobrir a tua vida, e você se apega a isso? Ou daquele que ainda anda fantasiando? Eu expulsei demônios lá no meio da... O famoso expulsador de demônios, né? Tem por aí. Dou risada. Coitado dele. Né? Precisa de urgente ser liberto. Porque em algum momento da Bíblia, Jesus se vangloriou de libertar as pessoas, de expulsar demônios. Ele se vangloriou. Ou as pessoas ficavam impressionadas. Da onde veio a crítica? Justamente dos sacerdotes, que eram incompetentes para assumir, precisamos libertar. E aí colocaram as analogias, não pode curar no sábado. Sabe qual é o dia que Deus mais usa para que eu cure as pessoas? No sábado, no sábado.
É o dia que mais Deus me usa. Chega cada coisa que se fala assim, como vai ser possível, Deus? Aos meus olhos, óbvio. Aos meus olhos, veja bem. Mas, só escuto, estou contigo. Eu falo, sim, Senhor. Está nas tuas mãos, não sei de nada. Muitos chegam e não sabem nem que tem alguma doença. Só põe a mão ou fala alguma coisa, pronto. Já resolveu o problema. É mérito meu? Sou eu que curo? Sou eu que liberto? Não. Tem um que faz isso. Esse se chama Senhor Jesus. Nosso Yeshua HaMashiach. Então, se hoje Ele me coloca para falar na sua vida, é para que você pense, você reflita. O que você está fazendo hoje numa igreja? Você tem que buscar o quê? Que nem Corá? Um lugar no sacerdócio? Como pompa? E aí eu vou remeter vocês para duas situações no livro de Coríntios. A primeira, no capítulo 2, versículo 2, 2 Coríntios, né? Nos 2 Coríntios, capítulo 6 e 7, né? Ele vai falar dos milhos de Deus e os castigados. Nós somos castigados, mas não somos mortos. Sacerdócio, ele vai falar de sacerdócio. Você que está interessado em estar no sacerdócio, ou entrar numa vida em santidade, leiam com profundidade 2 Coríntios capítulos 6 e 7. Deixa eu até marcar para vocês aqui. Esses dois capítulos aqui vão te dar um norte interessante. Que nós seremos castigados, mas não estamos mortos. Mas aí, vem o Paulo de novo, no 1 Coríntios capítulo 4, ele diz o seguinte: sacerdócio é de pobre, é para pobreza, não é para riqueza. Riqueza é de vocês. Riqueza de vocês. Nós somos fracos, sim, por isso que ficamos pedindo. Trabalhamos com as nossas mãos? Com certeza. Produzimos com a nossa mão? Com certeza. E aí? Mas é o suficiente? É para o nosso sustento. Mas quem tem que sustentar a casa de Deus? Vinde a mim as ofertas, os dízimos. Vinde à casa do Senhor. Não é isso que está escrito? Para que haja regozijo do Senhor e a construção e a manutenção. É isso. Mas o sacerdócio tem que ser simples. Postura simples e fiel. Não é isso que está aí escrito? Somos dispenseiros da casa do Senhor. 1 Coríntios 4, versículo 2. 10. Somos fracos, somos vis. 11. Passamos fome, passamos sede, estamos sempre nus. Recebemos as bofetadas. No versículo 11. Está aí.
Recebemos bofetada pra caramba, pessoal. Isso é sacerdócio. Não é pompa de ninguém. Por isso que nós estamos vendo hoje um sacerdócio que foge de Cristo. Fala de Cristo, mas não age como Cristo. Hoje vemos um sacerdócio focado muito mais nos fariseus, nos saduceus, naquilo que era o clero, dos caifás da época. Hoje vemos muitos caifás espalhados por aí, e poucos realmente que se dobram a andar como Cristo andou. Isso é crítica? Longe de mim. Longe de mim. Apenas olhando para a palavra de Deus, saboreando do que Ele está nos mostrando. Porque hoje as pessoas olham e falam assim, não, porque tem que ser rico, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Por que inculcaram isso na sua cabeça? Te desviaram realmente da reta que estava ligada a você ser espiritual. Para prestar culto espiritual. Hoje os cultos só se fala em libertação. Ou seja, você é prisioneiro da carne. Porque se você precisa ser liberto, você ainda está preso na carne. Que é onde o inimigo vem te apurrinhar. Vem te enfrentar. É na carne. Porque se você está liberto, a tua carne, tanto faz. Você não se preocupa com algo. Porque a sua carne vai virar templo. Um templo. E o Senhor mesmo diz, a minha casa será uma casa de oração. Não é isso? O que Deus está falando ali? Ah, é o templo. Foi disso que Cristo falou? Eu destruirei esse templo e em 3 dias erguerei o novo. Era o templo que ele estava falando? Ou era o templo do nosso corpo? O seu templo aí, o seu corpo, é uma casa de oração? Você tem preservado o seu corpo para a casa de oração? Como casa de oração? Ou você está permitindo que faça um comércio com a tua fé? Te dizendo, não, aqui você vai ter dizimista, aqui você vai ter que fazer oferta, você vai ter que comprar o santinho tal, você vai ter que comprar o pingente tal, vai ter que andar com o paninho tal. É isso? Você virou comerciante da fé? Em vez de ter o seu templo, seu corpo, como casa de oração, onde nenhum mal prevalece, onde as portas do inferno não conseguem suportar. Então, você é um templo de oração? Então são questionamentos que ele vai dando para a gente, que ele diz o seguinte, o mundo tem muitos críticos. Como o pessoal mesmo. Olha lá, Zaqueu. Estamos criticando Zaqueu, criticando disso, criticando daquilo. E aí, chegaram aonde? E onde entrou a salvação? E quem estava criticando? Não. Naquele que subiu na figueira e deu fruto. Você está dando fruto? Mas não fala com os seus olhos. Fala aos olhos de Deus. O seu fruto é digno de realmente nos ajudar? A casa de Deus está falando, vinde a mim. Vinde a mim. Todos vocês que estão cansados.
Não é isso? Meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Ele quer que você saia de onde estão te colocando peso. Dessa situação, para que você tenha discernimento. Chega de peso em cima de você. Chega que nem Corá, querendo colocar quem te deu autoridade. Você é sacerdote, você é filho de Deus. Ele te reconhece como filho. O que falta? Você dá um primeiro passo. Ouça a voz de Deus. Não seja engolido pelo mundo, daquilo que te falam. Daquelas coisas, quando se torna muito massiva, insistente e persistente, aí eu sou obrigado a concordar com uma velha frase. Uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. É o que está aí hoje. A grande verdade é que hoje se prega muita mentira. Mas só que se tornou verdade. Ok? Se tornou verdade na vida das pessoas hoje. Para alguns, motivo de comédia. Para outros, realmente, que levaram a fé com fervor, foram libertos. Porque tornaram a sua casa de oração. Entenderam o recado. Então são coisas que estão despertando no mundo de hoje, que nós precisamos realmente modificar. Nós sabemos quem é o pai da mentira. E nessa mentira ele vem realmente destruir. Porque ele vai te dar uma satisfação inicial. Mas o que ele vai te roubar depois, você não tem ideia. Eu conheço pessoas por aí, não, que eu quero ser pastor, eu vou ser pastor, Tá bom, foi consagrado pastor. Só que a velha natureza aflora nele. O que ele era antes de ser batizado voltou. Mas peraí, que unção pastoral é essa que desce na vida dele e desperta a velha natureza? Não é para se pensar? Eu conheço ministros que falaram, testemunharam no altar, que se não fosse lá o reverendo, lá, o cargo que ocupava lá um ministro, dar dinheiro, a igreja dele já não existiria mais há muito tempo. Outro que fala que orava em cima de um vaso sanitário, junto com a esposa. Hoje, não deixa de andar de helicóptero e viver nas nuvens. São os exemplos que a gente vai pegando pela caminhada de quem está com esse espírito de Corá. Doido para levar o povo para onde? Para o buraco. Para pensar, pessoal. Se você está lá hoje, na mesma casa, você vê os outros prosperando e você não prospera, algo errado. Ah, mas o pastor disse que a minha fé é fraca. Se o próprio apóstolo Paulo nos diz que eu não devo julgar, não tem autoridade para julgar. O próprio apóstolo Paulo diz, não tem autoridade para julgar. Então eu não vou julgar. Como é que eu posso julgar a sua fé? Como é que eu posso avaliar que você não tem fé? Se eu não vivo as tuas dores,
Eu só sei daquilo que você fala, mas eu não sei aquilo que você vive. Como é que eu posso julgar a sua fé? Mas eu levanto de madrugada, faço vigília, faço oração, faço isso, faço aquilo, limpo até a igreja. Pô, minha vida não vai para frente. Então isso não é falta de fé. É falta de unção. E a unção tem que vir do altar. Se não desce unção do altar, ou se essa unção só privilegia alguns, e não o todo, então isso não vem de Deus. Por acaso Deus deixou de assistir os 600 mil que saíram de Israel, lá do Egito? Qual era a primeira determinação que Corá queria fazer? Vamos nos reunir e voltar para onde? Para o Egito. Ele, como sumo sacerdote, ei, tem gente te levando para o Egito. E não para a porta estreita. Abre o olho. A sua visão de servir a Deus, fantástica, louvável, tem todos os nossa alegria para isso daí. Mas não seja que nem Corá. Querer mérito, porque você escolheu o caminho de sacerdócio. O apóstolo Paulo nos dá a grande dica aqui. Estuda. Ele diz aqui, nós somos feitos para escárnio do mundo. Vocês pisarem em cima na gente mesmo. Tem ministro aí que não aceita que você fale mal dele. Sabia? Vocês vivem, né? Pô, não posso falar mal do ministro porque sabe como é que é, né? Tá aí. Tem gente que não sabe. Mas nós somos escárnio, nós somos ridicularizados. Olha lá, Paulo coloca para nós. Simplesmente isso. E é assim que ele foi lutando o combate dele. É o título que é importante, ou a tua salvação. Por isso que nós, quando Deus nos deu o símbolo, o cajado de Deus, nos deu o primeiro símbolo e esse aqui é o segundo símbolo que ele nos revelou. Quando eu perguntei a Deus, o porquê o Senhor está nos colocando esse nome, cajado de Deus, embora eu tenha respondido nas mídias sociais, quando me perguntaram, agora vai ficar gravado aí para vocês. Quando ostenta o nome cajado de Deus, não é que eu vou pegar o cajado por aí e dando cajadada em todo mundo lá, como se fosse alguma autoridade que tivesse poder para isso, que nem Cristo fez isso. Nem Moisés ergueu o cajado para bater em alguém. Concorda? Nem Moisés, nem Cristo fizeram isso. Imagina eu. Eles falavam ensinando de uma forma dura. Sim. Porque muitas vezes você é obrigado a falar de uma forma dura para ver se entra. Porque o reino é conquistado à força. Então eu tenho que forçar a entrada no entendimento. Para que se abra de uma vez que nem abre o mar vermelho. E você atravesse a sabedoria em paz. Então quando ele nos dá esse nome, cajado de Deus, não é ostentação, não. Pelo contrário. Empunhar o nome cajado de Deus significa aquilo que está escrito no livro de Números. Quando Moisés chega para o Senhor, que o Senhor chega para ele e fala assim, vou exterminar todo mundo e a partir de você faço uma nova geração. Moisés respondeu como um cajado de Deus. Senhor, se for só para mim entrar no reino, me apague do livro da vida
de uma vez por todas. Ou entra todo mundo, ou não entra ninguém. Essa é a função do Casa de Deus. Nós queremos que todos vocês entrem no reino. Nós vamos fazer de tudo para isso. Para que você entre no reino de Deus. Mas se um não entrar, um de vocês que estejam fazendo parte conosco, dos nossos ensinamentos e tudo mais, um de vocês não for para entrar, eu não entro. Eu não vou entrar. Já está assumido isso perante Deus. Se uma das pessoas que Ele der na minha mão, Ele confiar a minha paternidade a essa pessoa, eu não entro se ela não for entrar junto. Durma com esse barulho. Os hipócritas aí que se dizem ministros, mas de coisa, quero ver assumir essa responsabilidade. Você quer saber do porquê? Para fechar o ensinamento de hoje para vocês, que eu sei que isso daqui muitos vão criticar. Uma coisa simples. Sabe onde eu apoio dos pés de vocês para a edificação da vida sacerdotal de vocês? No nosso caso aqui, a minha unção. A minha unção é o pé de vocês. Porque quando eu consagro as pessoas aqui, Deus dá essa direção, eu consagra esse, consagra aquele, eu sou o limite do chão ali. 1 Coríntios 4. Minha unção é o limite ali. A partir daí é com vocês. É a unção que vocês vão correr atrás. Que vocês vão crescer, que vocês vão produzir para Deus. Qual ministro que chega a falar isso para vocês? Abertamente. Não, ele quer a sua autoridade e mandar em todo mundo. Está errado. Isso não está escrito aqui, não. Não está escrito aqui, não. Ser ministro foi justamente o quê? Alavancar as pessoas. A unção que nós recebemos é para catapultar vocês. Para isso. Para algo muito maior e melhor. Você acha que Deus retrocede no tempo? Como é que eu chego no reino andando para trás? Vou voltar para o Egito, então? Qual era a função de Moisés? Conduzir até a porta da entrada da terra prometida. Ele fez isso, catapultou todo mundo para lá. Sim! Ele entrou? Não. Foi ou não foi o cajado de Deus? Por quê? Porque aqueles que saíram do Egito, só 2 atravessaram. O resto ficou no deserto. Como o cajado de Deus, ele se permitiria entrar na terra prometida? O compromisso dele com Deus era o quê? Risca meu nome, que se eu não entrar, também não entro. Só 2 entraram, dos 600 mil. Está dando para conectar? Está dando para entender o que Corá ansiou? Ele até acertou o alvo, mas errou o caminho. E você? O que tem feito da sua casa de oração? Está colocando o ministro como autoridade maior do que Deus? Ou como aquele que te está catapultando para um sacerdócio novinho em folha que está sendo entregue na sua mão no dia de hoje? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz.
Shabbat Shalom.